ali, né, que chamam Paixão de Cristo, a última ceia, os momentos que se seguem antes ali, né, do sacrifício dele. E a gente vê que foi com sofrimento, com muita angústia. E a gente não vê uma coisa frágil, a gente não vê uma coisa fraca, mas a gente vê um sofrimento, um sangue derramado com muita intensidade. E aí eu fiz um pequeno caminho do sacrifício, né? E gostaria de ler aqui para vocês. Primeiro ele suou sangue, depois ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi preso, foi cuspido, levou bofetadas, foi amarrado, foi escoteado, foi humilhado, ficou nu, recebeu uma coroa de espinhos na cabeça, foi zombado, foi batido, carregou uma cruz, foi crucificado. Então, assim, olhar para tudo isso aqui, eu não consigo não ver essa intensidade, o quanto que ele pagou por mim. Então, para que hoje fosse pela graça, para Jesus não foi de graça. Eu gosto muito dessa frase. E não fazer pouco caso desse sacrifício. Tem uma frase num livro chamado Conhecer Jesus é Tudo, que ele fala assim: teria eu coragem de não amá-lo depois de tudo que ele fez para mim? Eu faço a pergunta para vocês aqui, ó. Teriam vocês coragem de não amar Jesus depois de tudo que ele fez por nós, depois de todo esse caminho de sacrifício, todo esse caminho de angústia, de sofrimento? Mas aí vem uma boa notícia, que a última característica de um bom vinho é o final, que é o quê? É o tempo que o vinho fica ao gosto na boca. E aí em Hebreus 9:12 diz assim, ó o final do sangue do sacrifício de Jesus, ó. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O sacrifício de Jesus foi feito uma vez e vale para sempre. O sangue de Jesus não tem prazo de validade, ele vai pagar para sempre. No céu vamos lembrar de que ele pagou por nós esse sacrifício. Então ele levou o castigo e a morte para sempre. Não vai precisar vir outro Jesus morrer de novo pelas pessoas que vão vir depois da gente. E isso é uma ótima notícia, né? Porque imagina Jesus passar milhares de vezes por essa terrível intensidade, né? Então vem essas três coisas aí para mim. Esse equilíbrio entre a justiça e a misericórdia, essa intensidade que gera no meu coração uma tremenda gratidão pelo que ele fez por mim. E às vezes a gente vê a cruz de Cristo, vê lá aquelas imagens, né? E a gente acaba banalizando e a gente não vê mais como a gente deveria ver. E eu acho que um cristão deveria, sempre que olhar para uma cruz ou pensar no sacrifício de Jesus, deveria se emocionar tremendamente. E é o que eu tento fazer, né? Para não se acostumar, não fazer pouco caso do sacrifício dele. E por último, essa ótima notícia que vale para sempre, esse sacrifício dele. Com você, Felipe. Amém, Luca. E eu fiquei encarregado de falar sobre o pão e eu observei duas características, né, marcantes sobre o pão também, que tem igual ao vinho. Mas o pão, ele sempre foi um alimento atemporal, ou seja, ele sempre esteve presente no tempo, e universal também, porque ele esteve presente em todas as nações. Você vê, várias nações já tinham pão implementados na sua cultura, e eu fiz um parágrafo que eu gosto de me ordenar escrevendo as coisas, e vou falar aqui para vocês. O pão na Bíblia sempre foi representado como o principal alimento, e desde o tempo de Adão ele foi mencionado. Foi quando Deus disse que do próprio suor ele comeria o pão. Então, desde aquela época, o pão já havia sido citado. Durante a vida de ministério de Jesus, ele sempre quis deixar claro de que, além do próprio pão, alimento físico, né, que a gente precisa para comer, além dele ser o nosso principal alimento, a gente devia tê-lo como o nosso principal alimento espiritual. E ao falar que ele era o pão da vida, ele quis dizer que nós deveríamos nos alimentar dele, não literalmente, mas se enchendo da sua palavra e da de Deus. E na ceia, o pão ganhou um significado muito especial, né? Ele passou a representar a entrega do corpo de Cristo a nós. E eu fiz questão de botar a entrega, porque tem uma passagem que eu não me lembro qual é agora, mas que Jesus fala que ninguém pode tirar a vida dele, que ele a dá por nós. Então, foi partida de uma escolha dele. E o pão, assim, passa a simbolizar e nos lembrar sobre a morte de Jesus, para que possamos nos lembrar do imenso sacrifício que ele fez por nós. E esse é a importância do significado do pão na nossa ceia.
Aleluia. Amém. Amém, Felipe. Agora vamos agradecer, né? Esse sacrifício que Jesus fez por nós, tão doloroso, mas por amor. Jesus fez tudo por amor por nós. Senhor, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor. Estamos em comunhão. Muito obrigado por estarmos adorando o Senhor, louvando o Senhor, Jesus. Sabemos, Senhor, que estamos aqui, Senhor, por um único motivo, Senhor. Porque o Senhor nos amou, Senhor. De tal maneira que o Senhor se entregou na cruz, Senhor, por nós. Nós não merecíamos, Jesus. Mas sua graça nos alcançou, Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor. Sabemos que foi doloroso, Senhor. Sabemos que foi tudo por amor, Jesus. E esse amor, Senhor, nos alcança até hoje, Jesus. Muito obrigado por isso. Não existem palavras para agradecer, Jesus, o que o Senhor fez por nós. Jesus, se o Senhor morreu por nós, Senhor, nos ajuda a ter cada vez mais força, Senhor, de viver pelo Senhor, Jesus. Fazer tudo, Senhor, pelo Senhor, sempre, Pai. E que a gente tenha força também, Jesus, de levar o Evangelho para todas as nações, Senhor. Para as outras pessoas também entenderem, Senhor, esse sacrifício que o Senhor fez por elas, que o Senhor ama muito nós, Jesus. Nos dá forças, Pai. E muito obrigado, Pai, pela esperança de que um dia estaremos ceando, Senhor, olhando na face de quem morreu por nós, Senhor, e agora está vivo, Senhor, está conosco. E um dia estaremos ao teu lado, Senhor, também, no céu, Pai, ceando contigo. Muito obrigado por essa esperança gloriosa e tão poderosa, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Podemos então tomar o pão e o vinho em memória de Jesus. Aleluia. Levante seu pãozinho aí, seu vinho. Até sua primeira ceia. Lembrando a aliança, sua aliança com Cristo e sua aliança com o corpo de Cristo. Você é uma com Ele e você agora é uma conosco também, ó. Vocês estão ceando pela primeira vez com a Anisté. Bota a Anisté na sua telinha aí, fica de olho nela. Podemos comer o pão e o vinho. Aqueles que são discípulos batizados podem participar agora da ceia do Senhor. Aleluia. Se alguém quiser dizer alguma coisa para a Anisté aí no áudio ou no bate-papo, pode dizer. Bem-vindo ao reino de Deus. Aleluia. Escreve alguma coisa para a Anisté aí, vocês, viu? Profetiza alguma coisa para ela. Quem quiser ir no pessoal ou no grupo. Mas seja bem-vindo à família. Pronto, filhão. Felipe, Rubinho, posso seguir? Pode? Beleza. Cadê a galera da eficácia da oração? Bem-vindo à família Anisté. Várias declarações aí para você de amor. Cadê a galera da eficácia da oração? Cadê esse turma aí? Quem é? Sou eu, Alana, Pronto. Carol, Sara. Pronto. Tem que falar todo mundo? Não, tá com você. Tá, tudo bem. Acabo de passar o bastão para você. Vamos seguir hoje nosso papo sobre comunhão com Deus em cima da apostila, tá? E hoje os grupos que vão compartilhar vão falar sobre a eficácia da oração, jejuando para Deus, apresentando orações e súplicas e a palavra de Deus. Na verdade, antes da eficácia da oração, é apresentando orações e súplicas. Desculpe, Silas. Tá tudo Eu inverti bem. a ordem aqui. Eu achei estranho Desculpa, também, querido. mas... Desculpa, queridão. Depois a Amanda edita aí, viu? Isso está sendo gravado e vai ficar lá junto com as palavras pastorais, viu? Vocês estão compartilhando aí, futuros pastores, apóstolos, tá? E todos são profetas. Então, Amanda, depois você recomeça a gravação aí. Cadê a galera da Apresentando Orações e Súplicas? Aí? Aqui, tio. Beleza, Felipe, é com você. Salve, Vamos seguir nosso papo hoje sobre comunhão com Deus. E hoje os grupos vão compartilhar sobre apresentando orações e súplicas, a eficácia da oração, jejuando para Deus e as duas lições sobre a palavra de Deus. E hoje a gente conclui nossa meditação, nossa conversa em cima da apostila Comunhão com Deus. Está com você, Felipe? Passa o bastão aí, nos edifique e nos anime aí nesse tema. Amém, tio. A nossa lição eu achei um tanto longa, assim, com questão aos versículos, né? Porque a gente foi encarregado de 16 versículos. Então, a gente resolveu só pegar os mais importantes e tal, até para sobrar mais tempo para os outros grupos. E
A gente vai apresentar agora, né, sobre as orações e súplicas, como apresentá-las e tal. E primeiro eu gostaria de pedir para a Giovana nos explicar um pouco, porque ela pesquisou, né, no dicionário, o significado de uma súplica. Porque a oração já foi bem discutida, né, com os outros temas. Giovana, nos esclarece aí. Boa noite. Súplica significa pedido insistente e humilde, frequente e desesperado. Oração a Deus ou a um santo para obter uma graça muito grande. Então, esse aí é o significado das súplicas, e agora a gente vai responder, né, as três perguntas primeiro que aparecem na apostila, né, que vão servir de base para a nossa apresentação aqui. Primeiro, o que Jesus e os apóstolos nos exortam a fazer? Kelly, responde aí, por favor. Ok. Jesus e os apóstolos nos exortam a apresentar diante de Deus nossas petições, orações e súplicas. E em 1 Timóteo 2:1, acrescenta que também em favor de todos os homens. Elas, as orações súplicas, podem ser feitas pelo que consideramos simples, porque em 1 Filipenses 4, Filipenses só 4, 6, diz, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas à presença de Deus, por meio de oração e súplicas com as súplicas. E isso devemos fazer pelo livre acesso que hoje temos a Deus, né? Por meio de Jesus. Amém. Tá ligado. Por que Deus quer que lhe peçamos? Se Ele já sabe de todas as coisas que nós precisamos. Giovana, responde para a gente. Antes de eu começar a responder, eu vou ler Ezequiel 36:37. Fala assim. Assim diz o Senhor Deus, ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhes multipliquei eu aos homens como rebanho. Então, mesmo Jesus, ele já sabendo o que a gente necessita no nosso coração, ele quer uma relação íntima entre pai e filho. Um exemplo de hoje em dia é a mesma coisa. Você tem uma intimidade tão grande com o seu pai que você chega lá e fala, pô, pai, eu quero um casaco. É a mesma coisa com o Senhor. Ele quer essa relação íntima entre pai e filho, que a gente chega lá e fale, ô Jesus, eu tô precisando disso, eu sei que o Senhor conhece o nosso coração, mas você chega lá e pede para ele. Amém. E a última pergunta, que princípios sobre oração observamos em cada um dos textos acima? Alan vai nos responder, e ele, inclusive, foi pesquisar outros textos fora da apostila, mas, né, que estão na Bíblia. Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Alan. Comecei a participar recentemente dos encontros aqui do Quarentim. Bem-vindo! Só queria deixar vocês sabendo que eu estou muito honrado de participar com vocês e feliz também por estar aqui. Bom, você já chegou participando e edificando, isso é que é bom. Ok. Bom, como o Felipe falou, eu separei alguns textos aqui, né? Sobre princípios da oração que a gente observa nos textos. Eu gostaria de trocar um pouco essa pergunta, porque falar sobre oração, e a oração já é já foi um pouco discutido aqui. Gostaria de trocar para quais princípios sobre a súplica, né, que nós podemos observar nos textos assim. E bom, o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é Tiago 1:6, que diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, acho que fica bem claro que o primeiro princípio que a gente observa é a fé. Pedir com fé, crendo que vai receber com convicção, né? E acho que fé é fundamental, né, para suplicar ao Senhor. O segundo texto é Mateus 6, 5 e 6, né? Tá na apostila esse.
E eu quero pontuar sobre a humildade, né? Diz o seguinte: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a sua porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, humildade é outro ponto fundamental para a gente estar diante do Senhor suplicando, né? É tão importante a súplica, que lá em Mateus 5, o Senhor fala, né? Os humildes de coração herdarão o reino dos céus. Então, acho que a humildade é outro ponto que se encaixa bastante no princípio da súplica. O terceiro e último ponto é a insistência. Eu separei Lucas 18, de 1 a 5, né? Que é a parábola da viúva persistente. Acho que todo mundo conhece bem aqui. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E é como Giovana falou, né? A súplica, ela é um pedido insistente e humilde. Então, às vezes, importunar faz bem, sabe? Importunar o Senhor um pouquinho para que Ele nos ouça e realize a nossa vontade. É isso. Amém. E agora, né, a gente tem a parte da catequese. E nós temos a pergunta principal aqui, que é: pelo que Deus espera antes de realizar a sua vontade? E nós vamos destrinchar um pouco mais aqui. O versículo base é Efésios 6,18, que diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aí a gente consegue responder a pergunta pelo que Deus espera antes de realizar a sua vontade. Deus espera pelas orações e súplicas antes de realizar a sua vontade. Ele espera por nossas orações, por nossas súplicas, antes que ele faça qualquer coisa que ele esteja com planos de fazer. Tem um outro texto aqui, se quiserem anotar, que é 1 Timóteo 2:1, que fala basicamente a mesma coisa. Eu não vou ler para a gente não tomar muito tempo dos outros grupos. Então, aqui temos uma pergunta crucial, que é: por que é necessário pedir a Deus? Para isso, nós temos um texto que é Mateus 7, de 7 a 11. Eu não vou ler de 7 a 11, eu só vou ler os 7, o 7 e o 8, eu acho. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, até aí, a gente vê, né, que se nós pedimos, receberemos. Mas aí nós vamos ver um pouco mais adiante como é que esse processo ocorre, né, como é que procede. E tem uma coisa que eu achei muito interessante que eu não sabia, né? E aí, quando eu comecei a ler, a ver essa lição que a gente ia apresentar, eu comecei a achar maneiro demais que Deus não quer agir sozinho, Ele espera que seus filhos lhe peçam. Que foi o que eu falei antes, né? Que Ele espera nossas orações e súplicas para que Ele possa realizar, então, o que Ele tem de planejamento. E esse é o princípio da oração. Ele quer que a gente trabalhe com Ele através da oração. E para isso a gente tem o versículo, né, de Ezequiel 36, 37, que Giovana já leu, né? E através desse texto a gente pode identificar 4 tópicos que foram separados, né? Para ver que Deus quer ser solicitado por nós, Deus quer que nós peçamos a Ele. Primeiro, Deus sempre tem um plano, tem uma vontade que Ele quer cumprir. Ele sabe a nossa necessidade e Ele quer suprir a nossa necessidade. Essa é a vontade dele. Segundo, Ele revela
a sua vontade ao homem e espera pela oração do mesmo, né? Mas é claro que a gente só vai conseguir ouvir essa revelação se estivermos buscando constantemente, né? Orando sem cessar, orando mesmo, suplicando, tendo um tempo íntimo com Deus, e aí que vamos conseguir ouvir essa revelação da parte de Deus. Terceiro, né, o homem pede a Deus para que se cumpra a sua vontade, sua no caso, se referindo a Deus, né? Sempre seja feita a tua vontade. Quarto, Deus cumpre a sua vontade e atende a oração feita pelo homem. Então, esses daí são 4 princípios que dá para ser visto claramente para, tipo, né, o prosseguimento das súplicas e das orações. E esses foram os princípios que foram estabelecidos por Deus, né, Ele mesmo, que Ele espera nós orarmos antes que Ele cumpra sua vontade. E isso tem que nos trazer temor, porque nós somos responsáveis também pelo que Deus faz, né? Nós temos, e muitas vezes quando a gente não ora ou na hora que devemos orar ou atrasa, tipo, a gente também às vezes acaba atrasando o que Deus quer fazer. Isso é real. E tem um texto importante sobre isso que Suzana vai ler para nós, que é Ezequiel 22:30. Procurei alguém que construísse uma muralha, alguém que ficasse nos lugares onde as muralhas desmoronaram, e que defendesse a terra a fim de que a minha ira não a destruísse. Porém, não encontrei ninguém. Bom, temos um exemplo bíblico em Êxodo 32, de 7 a 14. Eu não vou ler ele todo para não ocupar muito tempo, mas no 7 fala bem assim: o Senhor Deus fala: desça depressa, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, pecou e me rejeitou. Essa é aquela famosa, né, parte em que o Senhor fala para Moisés que o povo que fez, né, construiu o bezerro de ouro. E eu fiquei pensando, né, eu fiquei muito impressionada com esse texto, porque o Senhor fala para Moisés que ia destruir, que não tinha como, ia destruir o povo de Israel. E no versículo 10 fala: agora não tente me impedir, pois vou descarregar minha ira sobre esta gente e vou acabar com eles. Depois farei de você e dos seus descendentes uma grande nação. E no 11 fala: porém, Moisés fez um pedido ao Senhor, seu Deus, ele disse. E Moisés explica a Deus, né? Ele, na verdade, pede: Senhor, não faça isso, não destrua o seu povo e tal, e tal, e tal. E no versículo 14 fala: então o Senhor Deus mudou de ideia e não fez cair sobre o seu povo a desgraça que havia prometido. E eu fiquei pensando, como assim? Deus mudou de ideia? Ele nunca muda de ideia. Só que, de acordo com o versículo, com o texto Ezequiel 22:30, o Senhor espera que haja alguém que esteja na brecha, intercedendo por aqueles que são fracos, aqueles que estão sempre pecando, sempre errando. E, nesse caso, Moisés intercedeu por toda a nação de Israel. Eu gostei muito desse exemplo que Suzana achou, né? E além de estar em Ezequiel, uma das coisas que Jesus e os apóstolos nos mandam a fazer é justamente orar em favor de todos os santos, como foi no nosso versículo base, com toda perseverança e súplica por todos os santos, em Efésios 6:18, e em 1 Timóteo 2:1, que ele fala um pouco diferente, em favor de todos os homens. Então nós devemos estar dispostos porque Moisés era um só e orou por uma nação inteira para impedir esse acontecimento que Deus queria trazer para o povo. Então aqui eu vou falar agora sobre como orar. Tem 7 tópicos aqui que a gente separou de como orar, e eu vou só pegar alguns versículos que eu considerei mais importantes assim. Como orar? Sempre segundo a vontade de Deus. Isso está em 1 João 5, 14 e 15. E Deus só atende a pedidos segundo a sua vontade, até, porque é isso que Ele espera de nós, né? Que nós peçamos segundo a vontade dEle. Juliana, pode ler para nós 1 João 5, 14 e 15?
Oi, vou ler. E é com temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, essa é a certeza que temos nele. Se pedirmos segundo a vontade dele, ele vai nos atender. Segundo, nós temos que pedir com fé. Os dois textos que a gente achou foram Hebreus 11, 1 e 6, e Tiago 1, 6 a 7. Com fé significa, né, sem duvidar. E sem fé, a gente nunca vai receber o que a gente pede, né? Tipo, vai ser uma oração vazia mesmo. Tipo, será que o Senhor Deus pode me dar uma casa? Será? Já não demonstra uma certeza. Temos que apresentar nossas orações e súplicas com fé. Terceiro, nós temos que orar de todo o coração, não indiferentes, apressados ou com palavras da boca para fora, como eu acabei de falar. Deus, eu quero uma casa. E deixa por assim, entendeu? Os textos bases são Jeremias 29, 13 e Mateus 6, 5 a 6. Nós devemos também orar com contrição e humildade. Né? Como a Alan falou antes, a humildade é essencial, né, para a oração, até porque você está falando com o seu Criador. Os textos bases são Lucas 18, 9 a 14 e 2 Crônicas 7, 14 e 15, que Juliana pode ler para nós de novo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e olhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste. Quer dizer, então Deus vai voltar a atenção dele para onde for estiver tendo uma oração com humildade, né? Devemos orar sem exigências ou reivindicações. Porque apesar do Senhor ser o nosso Pai, nós não podemos ter no coração uma postura exigente, como se ele tivesse a obrigação de nos atender, até porque ele não tem, ele quer isso. Porque ele vê a nossa necessidade e ele quer suprir, mas ele não tem a obrigação de nos atender. Então não podemos ser exigentes. O texto base é Mateus 15, 25 até o 28. Devemos orar com perseverança, ou seja, sem desistir, ainda que demore muito, anos, ainda que demore muito tempo, não podemos desistir. O texto base é Lucas 11, 5 a 10, é outro que eu considerei interessante, mas ele é longo, então eu vou resumir mais ou menos a história. Um amigo recebeu um visitante na casa dele, e ele não tinha o que oferecer para esse visitante, então ele foi buscar na casa de outro amigo, que já estava dormindo com a família, mantimentos, né, para oferecer para esse visitante. Só que já estava muito tarde, né? E o amigo falou: não posso te dar, porque já está tarde, eu já estava dormindo. Mas de tanto o outro incomodá-lo, ele foi e deu. Isso se assemelha um pouco, né, com aquela parábola da mulher que pediu para o juiz fazer a casa dela. Devemos também orar não de forma egoísta, ou seja, não visando nossos próprios interesses, né? Sempre segundo a vontade dele. O texto base é Tiago 4, 3. Nós também vamos dar alguns conselhos práticos de como orar, né? E nós devemos fazer uma lista prática e específica dos assuntos e necessidades que devemos orar, né? Enumerar, como o tio André já tinha nos dito algumas vezes, quando a gente estivesse, né, no lugar secreto. Inclusive, estar no lugar secreto é importantíssimo para as orações e súplicas. E fazer essa lista nos norteia para que a gente não fique pensando ainda no que orar. Tinha isso, não, eu me esqueci disso, o que era para orar, entendeu? Você não fica distraído. Quando a gente se distrai e o pensamento, né, voa, tentar trazer o máximo possível, né, para o centro e até evitar que ele voe tirando objetos, né, que possam nos distrair, como celular, qualquer coisa que nos distrai, que a gente sabe, porque a gente se conhece um tanto, né?
E a gente pode apresentar o assunto com calma, já que a gente vai estar, né, orando e suplicando a Deus, devemos estar nesse lugar secreto e nós vamos ter tempo para estar apresentando nossas causas para o nosso Pai, nossas necessidades e trazendo nossas cargas. Além de também estar nesse lugar secreto, é importante que a gente aprenda a orar em coletivo, juntos. E para isso, todos têm que estar atentos, né, à oração feita pelo irmão que está orando, até porque seria falta de educação, não está prestando atenção. E falar amém, né, é importante, porque além de expressar sua concordância, anima os outros a continuar orando e participando. Além disso, um só irmão não deve ficar orando por todas as cargas, até porque ele pode se esquecer de um detalhe, e aí você cobre, e aí os irmãos vão cobrindo uns aos outros na oração. E além disso, todos devem orar. Ninguém deve ficar calado, isso é importantíssimo, porque nós somos um corpo, nós somos uma igreja unida e nós temos que permanecer juntos até na oração. E é importantíssimo, quando estivermos orando, falar num tom que todos possam ouvir, porque, né, é difícil você concordar com algo que você não está conseguindo ouvir direito, né? E, por último, a gente separou aqui uns 2 testemunhos e uma reflexão que eu fiz com o meu grupo, mais 2 testemunhos que vão ser dados por Suzana e Kelly, que vão demonstrar um pouco mais dessas orações e súplicas. Suzana, você primeiro. Oi. Então, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo ano passado. Eu acho que toda menina, né, pelo menos aqui de Itabuna, tem o sonho de fazer aniversário de 15 anos. E meu aniversário de 15 anos foi esse ano. Mas há 2 anos atrás, em janeiro, minha mãe não me deu nenhuma expectativa de fazer o aniversário de 15 anos. Na verdade, ela foi bem sincera, sendo que a gente não tinha nenhum tostão no banco, então não tinha como. E eu, então, fui orar e eu orei por um ano para essa festa acontecer, eu orei por um ano para que o Senhor pudesse levantar dinheiro. Eu sabia, não, o Senhor é dono do ouro, da prata, ele vai fazer cair de qualquer jeito, se for da vontade dele, claro, né? Mas foi na base da fé mesmo, e todo dia eu perguntava, Senhor, é da tua vontade que seja feito esse aniversário? Senão o Senhor fala que eu vou ficar bem e tal. E depois de um ano, o Senhor fez acontecer o aniversário. Acabou que todo mundo conseguiu vir. Foi antes da pandemia, né? No final de março já foi lockdown todo e dava para sair. Várias amigas tinham aniversário de 15 anos nesse ano e ninguém fez. A gente brinca que até agora foi o único aniversário do ano. E até nisso o Senhor, né? Ele abriu as portas para que tudo acontecesse da forma que Ele queria. E é isso. Eu achei interessante também, tio, que na vez quando ela foi compartilhar conosco, ela falou que ela orou bastante tempo, quase um ano orando. Então, entra bastante no tópico que eu falei, né, sobre a perseverança. Ela não desistiu de orar por um ano e Deus, além de atender as expectativas dela, dando esse aniversário, ainda presenteou ela, né, sendo antes da pandemia, que a gente não sabia quando podia acontecer. E agora tem também Aleluia. o testemunho de Juliana. Eu acho que eu falei Kelly, eu me confundi, era Juliana. Boa noite, gente. Eu queria dar o testemunho aqui de oração da minha cadelinha, Loli. Para quem não sabe, eu sou filha única, então, como minha mãe, ela não pode me dar um irmão, então eu fui pedir para ela um cachorro, né? Mãe, poxa, me dá um cachorro, e minha mãe não queria, nós moramos em apartamento, então a probabilidade ficou muito difícil. Aí chegou um tempo que minha mãe, ela aceitou positivamente o cachorro. Só que qual era o meu desejo? Que a cadelinha fosse shih tzu, que fosse branca e marrom. E pronto, né, mãe? Agora a gente vai procurar para comprar. Só que acontece, nessa época a gente não estava com condições de comprar o cachorro e essa raça é um pouco cara. Então, minha mãe falou assim, filha, então agora é só pela oração, comece a orar, porque se Deus ouvir sua oração, Ele vai realizar seu pedido. Aí eu comecei a orar, Senhor, por favor, que a gente consiga comprar essa cachorrinha. E aí, na colégio que eu estudava na época, a minha amiga, a shih tzu dela, teve filhotes. Então, ela disse, não, Juliana, eu vou te dar um filhote. Eu fiquei super feliz,
Só que o que acontece? Só teve uma fêmea, e meu desejo era a fêmea, e a menina queria ficar com a fêmea. Aí a gente continuou orando, a menina se desfez da fêmea e a Loli veio pra a gente. Só que o que acontece? Como eu falei no início, eu queria uma cachorra branca e marrom. E a filhotinha que veio pra gente era preta, branca e preta. Aí eu fiquei assim, poxa mãe, mas a gente queria branca e marrom e ela é branca e preta. Aí minha mãe disse, ô filha, você não orou pra um cachorro? Então a gente tem um cachorro aqui, só que branco e preto. Então Loli veio, a gente ficou muito feliz. E o que acontece? Para vocês verem como a vontade de Deus é perfeita. Loli já estava crescendo um pouquinho quando ela era filhotinha, estava com aquele preto, branco e preto. Quando ela completou uns 3 meses, minha mãe abriu o pelo dela e estava crescendo pelo marrom. Tipo, a cachorrinha era uma filhotinha branca e preta, só que ela cresceu branca e marrom. Eu vou mostrar ela aqui para vocês, olha. Olha, Uau! Loli. Deixa eu ver, Loli. Loli aqui, ó. Loli ainda tem a ponta da orelha pretinha, tá vendo? Mas ela é toda marrom. Ficou a marca para você lembrar da resposta de oração. Sim, e a gente acha que Deus é perfeito, porque Loli veio e Loli agora ela é branca marrom, Loli é linda e ela trouxe muita alegria para nossa família. Estamos realizados e Deus realizou o meu pedido em 100%. Aleluia! E aí, Lipe? Eu só queria trazer uma última reflexão que eu estive pensando esses dias com o meu grupo, que eu fiquei pensando sobre, né, esse tempo de pandemia e tal, e o propósito da quarentena, né? Eu senti que devíamos estar sensíveis para saber a vontade de Deus e tal, porque eu acho que ninguém aqui pediu para que essa quarentena viesse, e Ele espera pelas nossas orações, né? Mas ninguém pediu. E aí eu fiquei pensando, por que será que ele fez isso? E aí eu queria nos animar, porque, tipo, eu fiquei pensando bastante tempo, que, tipo, vai que não tenho tanto tempo. Aí eu tenho que estudar e eu tenho que fazer um bocado de coisa, eu não tenho tempo para me dedicar, né, os 15 minutos e aumentando o tempo de comunhão só com Deus no lugar secreto e tal. Então quando eu terminar a escola eu começo. Aí tem faculdade. Então quando eu terminar a faculdade eu começo. Aí depois tem que trabalhar. E então nunca ia ter tempo para a gente começar a ter essa iniciativa, né, de estar buscando o Senhor por pouco tempo e depois ir aumentando cada vez mais. E aí eu senti que foi de Deus essa quarentena, porque, assim, querendo ou não, nós somos o futuro da igreja. O tio André fica brincando, né, de passar o bastão para nós, e é justamente isso, porque a gente também vai crescer e a gente vai compor o futuro da igreja. Então, o que a gente estava fazendo aqui agora? A gente precisa estar investindo o nosso tempo com Deus e tal. Então, eu creio que esse tempo de quarentena, ele quis aumentar a porção de tempo que a gente possa ter com Ele. Essa foi a reflexão que eu tive. Ninguém pediu pela quarentena, mas Deus mesmo assim quis dar, porque Ele é sábio e Ele sabe o que é melhor para nós e nossa necessidade também. Com isso, eu encerro a participação do nosso grupo. Aleluia! Excelente, show de bola, muito rico, muito simples, muito prático, recheado de textos, de verdades bíblicas, com testemunhos. Gostei muito, fui bastante edificado aí, viu, por vocês, por cada um de vocês. Gostei demais, tá? Bastante animado. A turma da Eficácia da Oração já fica preparada aí. Deixa eu só fazer uns 2 ou 3 comentários aqui, Lipe, em cima do que vocês falaram. Gostei muito edificante, Vanessa, também achei. Por isso que eu tô pedindo a Amanda para registrar esses encontros que vocês estão falando, profetizando, revisando o ensino, porque eu acho que eles têm um peso espiritual de edificação, tanto quanto uma palavra pastoral apostólica, porque o Espírito Santo está em vocês. A palavra de Deus é a mesma. Então, vocês profetizando produz uma riqueza de edificação também muito grande, tá? E só animando o Felipe, a gente costuma dizer, né, que vocês são o futuro da igreja. Eu digo assim, vocês são o presente e serão o futuro da igreja. Vocês já são o presente da igreja. Vocês já são discípulos hoje que têm feito diferença no mundo e na igreja, e no reino de Deus. Vocês estão pregando, vocês estão edificando, vocês estão orando, né? Vocês estão servindo, vocês estão tendo comunhão. Então, assim, vocês já são o presente, vocês já fazem diferença no mundo, vocês já estão marcando a igreja nesse tempo.
eu falo passar o bastão, é porque um dia vocês vão estar liderando, vocês hoje já assumem, muitas vezes os homens, eu tenho ajudado aqui a formar para assumir funções de liderança, condução, e no futuro vocês vão estar fazendo isso aí, com outras gerações, em nome de Jesus, até o Senhor voltar. Se apropriem disso, vocês são discípulos, vocês são o presente da igreja e serão o futuro também da liderança da igreja, tá? Eu gostei, Lipe, quando um dos textos lá, bem rapidinho só, enquanto o grupo da Eficácia se prepara, quando um dos textos lá de 1 Timóteo 2:1 separa oração, intercessão e súplica. Ainda faltou uma palavrinha aí que é clamor. Não aparece nessa lição, não aparece nos textos. Oração é conversa, é bate-papo, é diálogo com Deus, é relacionamento. Então eu vou orar, Rubem, para ter comunhão, relacionamento com Deus, conhecer mais a Deus, conhecer mais o coração de Deus, conhecer mais a vontade de Deus, tá? Derramar meu coração, minha alma para Ele, minhas questões, minhas dúvidas, meus medos, meus sonhos, minhas angústias, Kelly, e receber dele consolo, conforto, ânimo, alegria, cura, transformação. Então, oração é comunhão, é relacionamento. Intercessão é quando eu estou pedindo por alguém, viu, Raquel? Então, se você se coloca no lugar de alguém e diz, poxa, olha lá, Suzana até quer tanto fazer esse aniversário de 15 anos, mas não tem condição, a família está com dificuldade. Você aí vai tomar aquilo como se fosse seu, se coloca no lugar dela e vai interceder por ela. Interceder é a hora da gente exercitar aquilo que Felipe falou, não de forma egoísta. Porque às vezes nessa conversa com Deus, nesse relacionamento com Deus, Sara, Gabriela, é tão gostoso que às vezes a gente se perde só nas nossas questões. Se deixar, a gente tem uma lista imensa de supermercado de pedidos, tá? E de repente o tempo vai e a gente só pede pela gente. Então, uma forma de a gente exercitar o não egoísmo, viu, Aline Lalá, é a gente ter sempre no nosso momento, nas nossas listinhas, coisas que a gente está pedindo pelo outro, tá? Pelos outros, cargas dos outros, situações dos outros. Por isso o grupinho de oração é importante também, não só para vocês orarem para aquelas cargas da igreja, mas orarem uns pelos outros. Coisas que surjam na semana, vocês colocam ali e uns intercedem pelos outros. Intercessão. Oração, diálogo, conversa, bate-papo, relacionamento com Deus. Intercessão, você pede pelo outro. Súplica já é um pouquinho mais forte, viu, Liz Barbosa? Súplica, você quer muito um negócio. Então, você está suplicando. Você está ali, tem aquele caráter um pouco de perseverar, de insistir com Deus. Quando Deus não responder, você pode ficar ali, ó, suplicando, né? Aquele pedido mais forte, né? A mulher que suplica se joga no chão para suplicar, né? Na Bíblia. Então, a súplica tem essa intensidade maior do coração e da alma. Não é um mero pedido, é uma súplica. E clamor é algo mais forte ainda. Muitas vezes o clamor é até coletivo. Viu, Alana? A gente diz assim, vamos levantar, Lete, um clamor por fulano que está doente. Fulano recebeu a notícia, está com câncer. Vamos levantar um clamor? Quando a gente fala um clamor, é assim, é aquela coisa, vou usar uma palavra estranha, desesperada. A gente vai gritar, a gente vai chorar, a gente vai orar alto, porque é um clamor. Senhor, ouve a gente e tal. Se lembra que tem alguém não sei se era o cego, que clama, Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele não estava orando comportado, ele estava clamando, ele estava gritando, falando alto. Então, o clamor tem essa coisa de desespero, só que não é desespero, a palavra é ruim, porque a gente tem sempre esperança, né? É a forma de eu dizer que é mais intenso. Então, oração, conversa, bate-papo, diálogo, relacionamento. Intercessão, você pede pelo outro. Súplica, você pede de forma insistente. Clamor, você grita, chora, né? Agora, tudo isso, como o Felipe nos trouxe o grupo, com fé, tudo isso com humildade. Você não vai dar ordem para Deus, né, Suzana? Você não vai bater o sapato assim, fazer birra. Eu quero meus 15 anos, eu quero meus 15 anos. Não vai fazer igual a menina mimada, né? Então, o cristão, quando ele é infantil demais, que só vive na relação com Deus de pedir, fica um cristão mimado, né? Um discípulo que quer tudo na hora dele, no tempo dele, do jeito dele, e se não vem, fica se esperneando, né, Caíne? Então, não é assim. É humildade, tá? Confiança de que Deus vai dizer sim ou não, ou espere, depende dele, e eu tenho que descansar nessa vontade dele e confiar. Então, pedir com fé, segundo a vontade dele, de coração, humildade para não ficar exigindo, dando ordem. Tem gente que ora com Deus, parece que está falando com o empregado, né? Eu sou filho do rei, eu exijo. Parece que está dando ordem para Deus, né? Essa oração não passa do teto, bate e volta, tá? Não passa, é uma oração bumerangue, ela bate e volta, não passa do teto. Então, vá com fé, confiança. Não é com medo, com timidez, com fé e confiança, mas com humildade. Tem que casar essas duas coisas aqui, né, Lipe? Então, gostei muito, muito, muito
do que vocês compartilharam me animou bastante, fui bastante edificado. E Deus pode nos responder, fechando aqui minha participação, viu, Luiz Barbosa? Dizendo sim, e esse sim, às vezes, Aline, é no momento, tem coisa que você ora e Deus responde de imediato. Eu já tive várias experiências assim. Orar por alguém e ser curado de imediato. Orar por uma coisa e a resposta vir logo. É aquela resposta, é aquele sim imediato. Essa é a que a gente mais gosta, né, Lala? Se fosse sempre assim, era uma beleza. Só que às vezes tem não, e Deus às vezes fala não logo, às vezes ele demora um pouquinho para dizer não, né, Liz? Liz Barbosa está dizendo assim, ó. Liz Barbosa é uma dos 15 anos desse ano que ainda não aconteceu, mas amém, estamos aí orando, né, não insistindo com o Pai. Suzana pegou o sim de Deus, Liz pegou o espere, vai ser ano que vem, tenha calma, descanse, não é não? Então Deus pode dizer sim, e não é porque Suzana orou mais do que Liz, que eu sei que Liz orou também, chorou e tal, mas não é questão de orou mais, orou menos, não tem a ver com isso somente. Tem a ver que para Suzana, Deus disse sim, filha, você vai celebrar esse ano seus 15 anos. Para Liz, ele disse assim, isso, para Liz ele disse assim, espere, filhinha, eu tenho algo melhor para você daqui a um tempinho. Às vezes diz não, e eu tenho que, como filho, que confio em meu pai, dizer, em tudo, dá graças. Obrigado, pai, pelo 15 anos de Suzana, que foi esse ano, do jeito que ela queria. Obrigado, Senhor, pelo de Liz, que não foi esse ano, não foi como ela planejou, vai ser muito melhor, porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém? Eu tenho que ter essa confiança. Saber que eu posso orar, ele pode dizer sim, não, e ele pode dizer espere. E aí, a oração, muitas vezes, eu costumo dizer isso. Tem essas experiências espetaculares aí. Foi Suzana que leu um texto de Deus mudar de ideia, né? Difícil, hein, Sara Gabriela, entender esse negócio. Deus soberano, no controle de tudo. E, às vezes, um filho pedindo algo, ele pode, essa expressão é nossa humana, mudar de ideia. Na verdade, ele já queria fazer aquilo, estava esperando eu orar, e aquilo inclinou o coração dele para aquilo, tá? Então, tem essas experiências espetaculares, mas eu digo assim, que muitas vezes a oração, viu, Kelly, é para Deus mudar o nosso coração. Não é nem para a gente exigir para ele mudar o dele. Às vezes, enquanto eu estou orando, viu, Kel? Ele vai revelando a vontade dele, vai conquistando o meu coração para querer a vontade dele. Só assim, eu achava que isso que eu estava pedindo era o melhor, mas agora você está me convencendo que o melhor, Lete, é isso aqui. E aí o meu coração é transformado. Às vezes o coração de Deus muda, ele muda a vontade dele, tem essas experiências espetaculares na Bíblia, mas muitas vezes o meu coração muda e eu passo a aceitar aquela vontade de Deus como ela sendo boa, agradável e perfeita. Aleluia! Eficácia da oração, Silas Nascimento. E essa oração é eficaz mesmo, Silas? Como esse negócio aí, um negócio que a gente não vê, não enxerga, né? A gente não consegue ver a oração, é um negócio invisível, sobrenatural. Como é que esse negócio pode ser eficaz, hein, Silas? Me conta aí. O nosso assunto é um pouco assim menor, não é tão maçudo assim, então ótimo. Vai ser uma apresentação meio Seja rápida. Objetivo. Vai ser Seja um pouco objetiva. Mas sim, começando, o que seria eficácia, né? Eficácia seria uma virtude ou poder de uma causa produzir determinado efeito, qualidade ou caráter do que é eficaz. Então, para começar, eu vou pedir para a Débora ler 1 João, o texto do catequese, 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtermos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, porque esse assunto será dito mais aprofundado daqui a pouco. Mas temos que acreditar em que, se for da vontade dele, quando pedimos na oração, como o Lipe falou, a equipe de Lipe falou, o grupo de Lipe, que a gente tem que orar a Deus com humildade, né? E a gente tem que sempre estar atento a Deus, né? Quando a gente ora, a gente também tem que saber que ele poderia dar um sim, também pode dar um não, né? Então, é mais ou menos isso. E também quero pedir para Carol ler João 17, 11 e 12. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que seja um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Amém.
Como Jesus poderia aprender seus discípulos, né? Sendo que ele, quando veio à Terra, ele renunciou todo o seu poder divino, né? Era a única maneira de ele poder seus discípulos, e assim seria pela oração. Por isso, Paulo nos exorta, também, é um texto catequese do grupo de Filipe, que é Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Jesus, ele sempre tinha essa relação de oração com Deus, né? Era com uma conversa com Deus. Paulo fazia isso, em todas as cartas, que agora eu vou pedir para Yumi ler em Romanos 1, 9 e 10. Eu sirvo Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito de seu filho. Deus é a testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Amém. Então eu vou pedir para a Raquelzinha ler Efésios 1, 16 a 7. Não cesse a graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda sabedoria e revelação de pleno conhecimento dele. A gente poderia ficar aqui muito tempo procurando textos no Novo Testamento, Paulo falando isso, né? Que ele sempre orava para cada... Quando ele ia fazer cada carta, ele falava isso, que ele sempre estava orando por aquela igreja e pelas pessoas de cada lugar. Agora, Sara vai responder algumas perguntinhas que tem na apostila. Pergunta qual é o proveito da oração, né? Aí você já vê a resposta no texto, que é assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe estamos feitos. 1 João 5, 14 a 15. Então, realmente, né, a oração é o nosso trabalho mais eficaz, porque, às vezes a gente fica pensando que a oração é uma coisa muito boa, e, não vai adiantar muita coisa, mas realmente, gente, a oração pode ir em um lugar que a gente não pode ir. Amém. Alana, a gente ficou em um impasse, assim, na hora de falar, porque tinha algumas pessoas que não queriam falar, só que a gente estava treinando um dia desse aí a Alana falou, quando a pessoa estava falando, a pessoa que tinha que ficar com o assunto, a Alana começou a falar de um jeito que eu falei: Jesus, que é isso? Aí eu perguntei assim: oi, Yumi, você quer deixar para a Alana falar? Não. Aí a Alana não queria falar, né? Aí quando a Alana deu o conselho, eu falei: caramba, Alana, você quer falar? Aí, vai aí, Alana. Fala sobre isso. Então, estão me ouvindo bem? Sim. A oração é uma grande arma, mas temos que ter cuidado para ela não virar um ritual. A maneira mais eficaz para você e eu colocarmos a nossa carne no seu devido lugar e andar no Espírito é por meio do jejum e oração. Mas quando está numa luta espiritual por meio da oração, louvor, adoração, intercessão e jejum, o inimigo virá para levantar impedimentos sobrenaturais e colocar obstáculos no seu caminho. Mas temos que ter certeza que a oração é o nosso trabalho mais eficaz e vai onde não podemos ir. Como, por exemplo, há muito tempo atrás, a minha mãe tomou remédios para, no caso, me perder. E aí, enquanto isso, aqui em Salvador, a minha avó, ela estava orando por mim. Na verdade, ela sentiu saudade de mim e falou para minha tia Júlia, do lugar secreto. Por que você... Aí falou pra Júlia. Aí Júlia assim: oi, gente, minha mãe, como você sentiu saudade de Alana se ela ainda nem nasceu? Aí a minha avó foi orar por mim, pela minha mãe, orou repreendendo todo espírito de morte e para que o inimigo não tocasse nem em mim nem na minha mãe. Aí, certo, e depois a minha mãe ligou pra minha avó falando que quase me perdeu e tudo mais. Aí depois, logo no período do meu nascimento, quando eu fui nascer, minha mãe tinha uns 17, 18 anos mais ou menos, quando eu fui nascer. Aí ela foi e eu nasci com 4,60 kg mais ou menos. Aí após o meu nascimento, ela teve uma hemorragia. E por causa disso, ela teve que ficar um período no hospital, porque ela estava muito, muito, muito mal mesmo. E foi um parto normal, nem foi cesariana.
ela ficou muito mal, mas mesmo assim a oração, eu creio que a mesma oração que me cobriu naquela hora do remédio, que eu não permiti que eu morresse, também serviu naquela hora. Aí depois a minha avó, uma tia minha falou que ligou para minha avó contando que eu tinha quase morrido, e no caso a minha mãe também tinha sofrido período de vida e tudo mais. Então, como podemos ver, a oração sim, ela é eficaz, mas é muito importante o ingrediente que é a fé, porque a fé é a certeza daquilo que não pode ver. Então, mesmo assim, muitas vezes acaba ocorrendo, né, que não tem a cura, mas tudo é da vontade de Deus. E se não ocorreu a cura, é porque não foi da vontade de Deus. Assim como possa ocorrer a cura, é vontade de Deus, pois nada sai do controle dele. Aleluia. Eu queria pontuar também que é uma coisa que fala na apostila que também chamou muita atenção para mim, que foi assim, vou ler um trechinho aqui. Ninguém pode transformar um coração. Isso é obra do Espírito Santo e necessitamos interceder para que isso ocorra. Ninguém pode curar um enfermo, só Deus. E Ele ordena que oremos para ele possa operar. Ninguém pode dar revelação da palavra de Deus a outro. Isso é obra do Senhor, o que acontece a partir da oração. Então, por isso, como eu falei antes, Paulo nos exorta também, né? A gente orar. Também, agora, Maria fala sobre um assunto que eu ia falar antes, mas não quis me aprofundar muito, que é um cheque sem limite. Então tá, eu vou falar sobre um cheque sem limite. Nós não temos dúvidas que todas as orações que a gente faz, segundo a vontade de Deus, é claro, são ouvidas e atendidas. A oração é um recurso muito poderoso e ilimitado. A gente pode orar muitas vezes por dia, não só clamando por nós, por nossa família, mas também pela igreja e pelos irmãos. Orar é o nosso trabalho mais potente e produtivo. E nós sempre teremos pelo que orar. Não adianta dizer, já orei por tudo, tal. Há muitas coisas a realizar e necessidades a suprir. Hoje em dia mesmo, temos muitas coisas para orar pelo mundo. Pelo encerramento da pandemia, pela proteção dos profissionais da saúde, que estão na linha de frente do novo coronavírus, pela proteção em relação à pandemia da nossa família, de nós, da igreja e outros. Também temos muito tempo, embora sempre tenhamos coisa para fazer. E até para isso precisamos de Deus. Precisamos orar não para Deus nos dar tempo, mas sim disposição. É importante lembrar que Deus responde às orações, mas nem sempre no momento e no jeito que a gente espera ou gostaria, mas sempre segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém. Antes que Gabriel te dê o testemunho dele também, eu quero pontuar mais uma coisa aqui, que está em 1 Samuel 12:23, que está falando assim: quanto a mim, longe de mim que eu pegue contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, a gente tem que saber, né, que para nós, discípulos, nós que amamos a Deus, de todo o coração, temos que saber que não orar é pecado, né? Porque orar é um momento que a gente está conversando com Deus, expressa nossas necessidades, apesar que Ele já sabe, né? Só que Ele quer que a gente tenha essa conversa com Ele, quer que a gente seja um com Ele. Então, Gabriel, abre seu microfone aí, meu irmão, e solte seu testemunho aí. Não, tio Dé, antes de ele começar, ele ia falar esse testemunho ontem, tio Dé. Só que o áudio dele não estava funcionando, ele estava tentando falar toda hora esse testemunho. E a gente não sabe o que ele vai falar ainda, do testemunho dele. Aí eu falei, se não funcionou ontem, não funcionou nenhum dia, quer dizer que Deus quer que a gente seja edificado junto com o pessoal do time, viu? Amém. Eu quero deixar claro aqui. Certo. Valeu, Silas. O testemunho que eu vou contar ele é um pouco extenso, então eu vou tentar ser um pouco mais objetivo e focar um pouco mais no tema. O testemunho que eu quero trazer aqui é sobre a minha conversão, sobre quando eu aceitei Cristo como o meu Senhor, como o meu Salvador. Tá. Começando do início. Lá em 2016, meu pai, no caso, ele é militar,
ele era da aviação, ele era piloto de helicóptero, e por ele ser piloto de helicóptero, só existiam, se eu não me engano, 4 opções de cidade para transferência, que é Manaus, Campo Grande e Taubaté. Inclusive, eu sou de Taubaté por causa disso. Eu nasci lá. E a gente estava em Campo Grande. Só que meus pais tiveram a minha irmã lá em 2016, e a minha mãe, que já sabia que tinha passado uma dificuldade muito grande, porque quando eu nasci, meu pai era piloto, e ele tinha que fazer muitas viagens. Então, a minha mãe chegou, quando soube que ia ter minha irmã, já falou logo pro meu pai que ele tinha que sair. Tinha que sair, não tinha jeito. E com essa saída dele, abriu um espaço aí pra gente ser transferido, pra mudar de cidade. E nós passamos aproximadamente uns 3 anos aí orando por essa transferência. E uma coisa que é importante pontuar. Nesse tempo, eu ainda não era convertido. Eu meio que apoiava na fé dos meus pais. Meus pais eram cristãos, e são cristãos. Mas eu nunca tinha tido uma experiência com Deus, e eu sempre achava isso meio chato, meio monótono, meio uma coisa que não é pra mim. E então, assim, quando eu digo nós oramos, principalmente os meus pais. Mas estávamos orando sobre essa transferência. E no último ano, principalmente, focando nesse último ano, tava tudo certo pra gente ir pra Curitiba. Pô, cidade boa, geladinho, desenvolvida e tal. Curitiba, muito bom. E chegou na metade do ano, a gente orando pra sair pra Curitiba, saiu a nossa transferência pra Porto Velho, uma cidade do interior do Brasil, Rondônia. Faz calor demais. Foi uma mistura de emoção, porque por um lado a gente estava feliz porque íamos ser transferidos, e por outro lado foi meio triste porque, pô, é Porto Velho, mas tudo bem. Não querendo falar mal de Porto Velho. Chegando em 2018, nós passamos ali mais ou menos, chegando em 2018 nós fomos transferidos, passamos ali mais ou menos um mês orando e buscando uma igreja, porque nós éramos de denominações ainda. No caso, a Primeira Batista, a gente era lá em Campo Grande. E chegando lá, olha só, Deus... Tá, vamos lá. Meu pai e a gente foi convidado para um jantar do exército. Foi chamado ali os comandantes e a galera nova que estava chegando em Porto Velho. A gente foi convidado. Chegando lá, meu pai encontrou um amigo dele que ele não via há mais de 20 anos. Ele encontrou de repente assim, caramba, começaram a bater um papo, sentaram juntos. E esse casal, tio Wagner e tia Cleia, descobriram assim, né, na conversa, que a gente ainda não estava em uma igreja, e nos chamaram para ir na igreja na casa, né? Nos convidaram. E nós fomos muito bem recebidos, fomos realmente acolhidos lá. Foi uma coisa única que a gente não tinha visto em nenhuma outra denominação, aliás. E uma pessoa muito importante para o meu testemunho aqui é o filho desse casal. O nome dele é Thales. No caso, agora ele está em Curitiba, inclusive. Um pouco depois de quando a gente foi para a igreja na casa, no grupo caseiro, um pouco depois, eles se mudaram perto da nossa casa, se eu não me engano, umas 2 quadras para o lado. Então ficava bem perto mesmo da nossa casa, porque era um bairro militar, e eles foram logo ali do lado, moravam lá. E, bom, eu não era convertido ainda. O Thales sabia disso, e ele passou todo dia ele batia lá na porta, aí ele chegava, orava comigo, lia a Bíblia, e muitas vezes ele só mesmo, sem falar nada, ele só ali, vamos jogar um basquete, eu já via alguém diferente nele, percebia que ele era diferente. E eu tenho que confessar que no início, principalmente ali, eu senti um pouco de raiva, porque eu olhava para ele e via que ele era uma pessoa, tipo, diferente. Eu percebia que ele era uma pessoa boa, assim. E isso me fazia ver quão ruim eu era e quão mal eu estava. Então, muitas vezes ali, principalmente no início, ele queria ir lá para casa e eu tentava inventar uma desculpa, hoje não dá e tal, e ele estava todo dia lá, todo dia, persistindo, orando por mim.
Pulando um pouco aí, mais ou menos um ano. Nesse um ano eu vivi experiências, tive muitas dúvidas, muitas questões, muitas orações. E eu tinha sempre um progresso e um regresso. Então eu estava sempre nesse vai e vem. E nesse meio tempo eu tive muitas questões, principalmente na minha relação com Deus. Eu tive muitas dúvidas, muitas perguntas. Mais ou menos aí em abril do ano passado, uma terça-feira, eu estava deitado na minha cama, olhando para o teto, e aí eu orei, falando com o Senhor, mais ou menos do seguinte modo, que se o Senhor realmente me queria, se Ele realmente me quisesse na igreja, se Ele realmente me quisesse no corpo de Cristo, me quisesse como filho dele, que era para Ele me dar um sinal, me dar um motivo, me dar uma experiência realmente que eu sentisse ali. Não, Deus realmente me quer, Deus realmente me ama, Deus realmente está me trazendo para Ele, junto dele. Isso foi numa terça-feira. Quinta-feira eu fui para um retiro, olha que coisa boa. Se eu não me engano, o primeiro retiro de adolescentes lá de Paraná. Ele estava sendo organizado pelo tio Edmar, só que quem estava ministrando eram adolescentes, de 20 a 25 anos, se eu não me engano, mais ou menos. Estavam sendo ministrados por ele, mas o tio Edmar estava ali dando um auxílio e tudo mais. Quinta-feira a gente chegou lá, eu conheci muitos irmãos e o tio Edmar passou as regras e tudo mais, beleza. Os meninos dormiam nas barracas, no lugar quente, e as meninas dormiam nos quartos com ar-condicionado. Aí, sexta-feira de manhã, o tio Edmar chegou lá e foi a primeira coisa que o tio Edmar fez. Se eu não me engano, o tio Edmar falou 3 vezes, na verdade, que foi passando as regras nesse momento e no final. Nesse momento, o tio Edmar chegou e falou assim, o seguinte modo, que se alguém tivesse em pecado, tivesse alguma coisa que quisesse pedir perdão, quisesse falar com o Senhor, qualquer coisa, que fosse lá pra frente. Aí eu pensei comigo mesmo, eu já fiz isso várias vezes, eu já orei diversas vezes, eu já li a Bíblia diversas vezes, já conversei com o Thales diversas vezes, ele passou um ano comigo, um ano lá, todo dia orando comigo, lendo a Bíblia. Então vamos. Eu fui lá na frente, me ajoelhei e comecei a orar. Nesse momento, o Thales, um irmão muito especial para mim, ele sentou do meu lado, no caso, se ajoelhou do meu lado, juntamente com o filho do tio Edmar, o Estevão, sentaram os dois do meu lado, começaram a orar por mim e eu orando também. E foi o primeiro momento que eu senti Deus realmente se comunicando comigo. Eu senti um peso enorme saindo de mim, eu me senti leve, eu me senti bem. Primeira vez durante muito tempo que eu me sentia bem, me sentia alegre. Aleluia! E eu lembro de eu chorando, e uma coisa que me tocou muito, foi muito forte para mim, foi porque em todos os momentos que eu passei dificuldade, o Thales estava do meu lado, orando por mim. Então, eu agradeço muito a vida dele. E aí teve sábado e domingo, e sexta também, aliás, sexta, tarde e sábado, teve diversas ministrações guiadas principalmente por adolescentes. E eu não vou falar muito disso porque tem uma surpresa mais pra frente. Chegando domingo, depois do almoço, a gente comeu aquele rango. Depois do almoço, o tio Edmar foi lá pra frente e falou com todo mundo assim, no microfone, que se Deus tivesse falado com alguém, se alguém quisesse testemunhar, que fosse lá pra frente. Nesse momento, foi o momento mais especial da minha vida, de longe, porque eu não somente senti, mas eu ouvi Deus falando comigo assim: eu te amo, eu preparei tudo isso por você no momento certo, eu te amo, agora vai lá na frente e mostre tudo que eu fiz por você. E agora sim, falando sobre sábado e sexta e sábado inclusive, que nessas ministrações, cada uma dessas ministrações, eu só percebi isso no domingo, cada uma delas
foi respondendo cada um dos meus questionamentos que eu estive fazendo durante esse um ano. Todos os questionamentos, todas as minhas buscas, como se Deus estivesse me mostrando assim, ó, não foi em vão. Aquilo tudo que você fez, aqueles momentos em que você estava com os irmãos, quando você estava com o Thales, nada disso foi em vão. Eu estava te ouvindo. E ele foi respondendo cada uma delas e eu fui percebendo assim, chorando, obviamente, e eu fui percebendo e me emocionei muito com toda essa mensagem. Grande parte das pessoas devem saber, eu sou uma pessoa muito tímida, mas eu tinha que falar lá na frente, tudo que Deus fez por mim, isso é o mínimo que eu tenho que fazer. Então eu fui lá, falei, testemunhei. E aconteceram mais algumas coisas, mas passando agora um pouquinho mais para frente, mais ou menos uma semana depois ali, não sei bem o tempo, mas passando um tempo mais à frente, eu conversando com o Thales, ele chegou para mim e falou, ó, Gabriel, no caso do Pirim, ele me chamava de Pirim, antes de eu chegar em Porto Velho, eu estive orando ao Senhor e passei, assim que ele soube que ia vir para Porto Velho, que Deus me enviasse alguém para que eu pudesse discipular, para que eu pudesse ensinar tudo que Deus me passou, eu pudesse passar para alguém. E eu percebi o quão amado eu sou, tanto por Deus, tanto pelo corpo de Cristo. E, bom, esse é o meu testemunho, mas agora eu quero fazer algumas considerações. Aleluia. Gabi, mais 2 minutinhos, tá? 2 minutos, tudo bem, tio. Excelente. Excelente. A primeira delas, Deus responde da melhor forma e não da nossa forma. No início, se vocês lembrarem do meu testemunho, minha família estava orando para a gente ir para Curitiba, só que fomos para Porto Velho, que é uma cidade... Nós fomos para Porto Velho, uma cidade boa. E lá eu encontrei o Thales. E isso mudou totalmente a minha vida. Eu encontrei o corpo de Cristo, eu encontrei a igreja na casa. Então, não tenho sombra de dúvida que Deus fez o que era melhor para mim. Outra coisa que eu gostaria de falar também, muito interessante, que complementa o que o tio Dé falou e que o grupo do Mitri falou também, que a insistência, né? O quão a insistência é importante na nossa vida. O Thales, ele passou um ano, todos os dias lá, orando, lendo a Bíblia, indo lá para jogar um basquete, seja o que for, ele estava lá comigo em todos os momentos da minha vida. Nesse tempo aí, em Porto Velho, ele estava do meu lado e nunca desistindo, perseverando e insistindo na minha vida. E, bom, era isso que eu tinha para falar hoje. Amém. Aleluia! Sensacional, que riqueza, gente. Que banquete. Fechou aí, Silas? Sim, eu fui edificado bastante agora. Muito. Eu tinha escutado a parte dessa história quando ele estava falando dele para mim, mas eu acho que a maioria se emocionou ou ficou bem impactado. Eu quase chorei aqui. Sim, sim. Mas é isso, né? Deus é maravilhoso. Amém. Sabe tudo que faz, né? Aleluia. Mas é por isso que a gente fecha hoje. Bom demais. Gente, um banquete isso aqui, viu? Os grupos de hoje levaram um pouquinho mais de tempo do que os da semana passada, né? E ocuparam o tempo todo aqui, mas foi muito rico, foi muito edificante, valeu super a pena, tá? Vocês terem se estendido mais um pouquinho, ter aprofundado, foi bastante prático e eu gostei da riqueza de testemunhos nos 2 grupos, tá? Aplicando as verdades e os princípios na vida prática de vocês. Gostei muito disso, tá? A gente tem 2 grupos com 2 temas muito importantes que eu acho que a gente não deve fazer isso de forma corrida, superficial, né? Que é o grupo de jejum e da palavra. Então eu acho assim, por hoje foi um banquete já muito bom, senão a gente vai ter indigestão, né? Vai terminar não absorvendo o restante. Então acho que a gente não deve fazer isso corrido, superficial, e alguns precisam sair quando vai chegando esse horário, porque tem grupo caseiro, tem compromisso de família. Então o grupo do jejum, Rubinho, e o grupo da palavra, Luca, vão ficar para a última sexta de setembro, daqui a 3 semanas. Tá? Semana que vem tem tio Mário aqui com a gente, para falar sobre santidade. Daqui a 15 dias, tio Eric Lins segue falando de santidade, e vai falar de santidade, inclusive, no uso
das redes sociais, vai entrar um pouco nesse tema aí que é bem a nossa realidade hoje. E aí na última sexta de setembro, a gente abre espaço para o grupo de jejum e o grupo da palavra trazerem aí a contribuição deles, tá bom? Eu acho que esse tema de comunhão com Deus é um tema rico demais para a gente passar correndo. Você vê que um mês não deu, a gente trabalhou ele um mês e não deu, a gente já está na primeira sexta de setembro, vamos usar mais uma de setembro, porque esse tema, Lete, da base da comunhão com Deus, é a base da nossa vida, para a partir daí, a partir dessa comunhão com Deus, a gente conhecer nossa identidade, né? A gente poder viver uma vida santa, né? Saber nosso propósito, nossa localização em Cristo. Então, tudo isso vai dessa comunhão com Deus. Eu gostaria de pontuar algumas coisinhas antes da gente terminar, que eu achei muito interessantes nessas questões que vocês falaram dos pedidos de oração, né? Das respostas de oração. Eu gostei muito do testemunho de Julie, viu, Julie Menezes? Ensinando a gente, inspirando a gente, Júlia, a orar por coisas pequenas, né? Isso que é o nosso coração, né? Orar por ter um cachorrinho, por ter um bicho de estimação. A gente pode pensar, o que é isso diante de orar pela conversão de uma pessoa, como foi a experiência de Gabriel? Mas está no mesmo patamar, nessa relação com Deus, de que eu posso pedir todas as coisas. Posso pedir por um bicho de estimação, posso pedir por um aniversário, devo pedir por uma conversão. Tá? Então, com Deus não tem essa coisa assim, só as coisas que a gente, ou alguns considerem mais importantes, mais sérias, né? Que a gente deve levar para Deus. A gente deve levar para Deus todas as coisas da nossa vida, que estão no nosso coração. Todas as preocupações, todos os sonhos, todos os pedidos, né? E colocar para Deus e sujeitar a vontade de Deus e a soberania dele. Tá? Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Outra coisa que me chamou a atenção foi o que Sara falou, sobre a oração vai aonde a gente não pode ir. Tanto essa oração vai, Aline Lalá, onde a gente não pode ir, que é dentro das pessoas, a gente não pode ir dentro das pessoas. Então, conversão de alguém, gente, a gente deve pregar, mas não é pelo muito falar que essa pessoa vai ser convencida. Viu, Caíne? É o Espírito Santo que convence. Então, eu tenho que orar muito e pregar também, tá? Mas eu tenho que orar muito para que o Espírito Santo vá, Mateus, onde eu não posso ir, que é o coração de alguém. A mesma coisa, não só conversão, transformação. Às vezes você ou alguém que você conhece tem uma dificuldade de caráter, de natureza, e só quem pode atuar no interior para transformar, Mari Campos, é o Espírito Santo. Então, mais às vezes do que eu querer ganhar a pessoa na argumentação, eu preciso orar para que o Espírito Santo convença e transforme ela. A oração vai onde a gente não pode ir também na distância. A gente viu essa experiência de vai onde a gente não pode ir no coração em relação ao testemunho de Gabriel, né, de Thales orando, mas vai na distância. Você veja que a Lana contou uma experiência da avó aqui orando por ela, lá na barriga da mãe, né, nem no interior da mãe mesmo. Literalmente, a oração vai no interior do outro, né? Porque foi lá salvar a vida de Alana no interior da mãe dela. Imagine que coisa espetacular, né? Ou seja, o Espírito Santo desperta a avó para orar por uma neta que nem tinha nascido, que estava com risco de vida, para salvar essa vida. Aí eu vejo, Alana, Deus tem um propósito para todo mundo, mas às vezes ele faz umas coisas dessas espetaculares, então ele tem muito a fazer em sua vida através de sua vida. Ele te salvou porque ele tem muito a te usar nesse mundo, nessa geração, nesse tempo. Então, oração faz a ação de Deus ir no coração, ir no ventre, ir em outra cidade, faz tudo. Eu e Tia Amon estávamos viajando uma vez, não sei se já contei essa experiência, estávamos viajando, estávamos uma viagem de férias, eu e ela no exterior, Sara Gabriele, e um dia Tia Amon acordou, a gente estava viajando em outro país, Tia Amon acordou angustiada, preocupada com a irmã dela, tinha sonhado que a irmã dela, Tia Milena, tinha tido um acidente de carro aqui no Brasil e tinha morrido. Esse foi o sonho. Ela acordou de madrugada, angustiada e chorando, me acordou, dizendo, sonhei que Mili morria num acidente de carro. O que é que a gente podia fazer, Enzo Vaz, estando lá na Europa e Milena aqui em Salvador? Podíamos fazer alguma coisa? Não. Para impedir, para evitar? Não. Podíamos sim. Orar. Né? A oração vai, atravessa o Atlântico, e a gente orou, Senhor, livra Milena, salva a vida dela. Não permita que isso aconteça. E nosso clamor de madrugada, Tasso, foi essa oração. Quando chegou de manhã, a gente ligou para o Brasil, e a gente conversando com a família, perguntou, e Mili? Não, tá tudo bem, a mãe disfarçou, tá tudo jóia e tal. Aí ligamos uns outros dias depois, lá muito caro ligar de lá para cá, então a gente não ligava todo dia, né? Não tinha celular, não tinha zap naquela época. E de novo, não, tá tudo bem, tá tudo ótimo e tal, mas a gente sentiu uma coisa estranha. Quando chegamos no aeroporto, Kelly, os pais de Milena foram buscar a gente, e a gente abraçou, e aí tudo bem, tudo jóia. E a gente perguntou,
cadê Milena? E aí, Camila, a mãe dela falou, quem contou para vocês? A gente pediu para ninguém contar que vocês estavam em viagem de férias. E contou o quê? Milena sofreu um acidente de carro, o carro acabou, perda total, mas Milena não teve nada. Quando foi? Ela nos disse, foi naquele dia que nós tínhamos sido acordados por Deus na Europa para orar por ela, Suzana. Você imagina um negócio desse? Então, João Alfredo, a gente foi despertado lá, Tiamon, para orar e clamar. A gente clamou. Ali foi súplica, foi clamor, foi tudo junto. Foi choro, foi tudo ao mesmo tempo. Tá? E Tia Mili sofreu um acidente, foi passar numa transversal aqui na Pituba, o cara cruzou, furou o sinal e bateu no carro dela, arrebentou o carro dela e ela não teve absolutamente nada. O que é isso? Livramento. Livramento. O Espírito Santo nos desperta lá e a oração tem um efeito do outro lado do Atlântico. Eu não podia pegar um avião, vir para cá e impedir. Então, gente, isso é para confirmar, é mais um testemunho para confirmar a eficácia da oração. O poder da oração para converter alguém, como Gabriel, para salvar a vida de alguém no ventre, como a Lana, para salvar a vida, livrar alguém de um acidente, livrar da morte. Então, gente, a gente, se abrisse aqui, são 60 pessoas, teríamos muitos testemunhos assim, de resposta de oração, de coisas que a gente pediu, e umas foram imediatas, outras a gente precisou pedir muito para que acontecessem. Tá? Há quanto tempo os pais de Ana Esté oram para ela se converter e se batizar? Quanto tempo? Há muito, desde que ela está no ventre, desde que ela nasceu. Tá? E ela desde o ano passado, desde algum tempo que deseja, e hoje se cumpriu essa oração dos pais. Amém? Então, queridos, oremos com fé, viu, Alice? Sara, oremos com humildade, oremos segundo a vontade de Deus, oremos com perseverança, oremos com ousadia, Luca, mas sem dar ordem em Deus, sem esse orgulho, essa prepotência. Peçamos com humildade, mas peçamos com fé, crendo que Deus pode fazer e que vai, Sarinha, aonde a gente não vai, no coração das pessoas, para converter, para transformar, para salvar, para livrar, para mudar situações. Eu não gosto quando alguém conta alguma coisa, viu, Vanessa? E alguém pergunta assim, além de orar, eu posso fazer o que de prático para ajudar essa pessoa? Gente, que coisa mais prática e forte e eficaz do que a oração? A oração é algo prático, é algo eficaz, é algo tremendo. Jesus usou muito a oração, os apóstolos usaram. Temos que usar essa arma. Tá? Menos da nossa força do braço para fazer e resolver as coisas, e mais da nossa fraqueza do joelho, de se ajoelhar para orar e clamar ao Senhor. Amém, queridos? Banquete de Deus. Estão animados a orar sem cessar? Estão animados a dedicar um tempo especial com Deus? Hein? Estão animados a dar graças em tudo, Eduardo Estevão? A louvar de coração? Hein, Luca? Está animado? A intercessões e súplicas nesses grupinhos, estão animados para a gente orar essa semana juntos? Não percam o pique, não percam o ânimo nas orações nos quintetos. Líderes dos quintetos, se não funcionar essa semana, eu demito vocês e boto o segundo da lista para assumir o quinteto, hein? Comigo é assim, se eu souber nos bastidores que algum grupo não está funcionando, o líder automaticamente passa a ser o segundo. Ok? Se não, faça um grupo comigo para a gente orar. Não vamos perder o pique, hein, Gabriel? Vamos manter o ânimo. Vamos nos encontrar, 2 ou 3 que possam, se puder os 5, melhor ainda. Vamos orar sem cessar. Vamos dar graças por tudo. Vamos interceder. Bora suplicar. Diga, Alana, você levantou a mãozinha? Quer dizer algo antes de terminar? Só para ficar. Antes mesmo da minha mãe saber que ela estava grávida, quando a minha mãe foi conhecer ela, a minha avó sentiu que ela estava grávida e era de uma menina. É que eu não conheço na história mais. Aleluia! Diga, Kelly! Tio, eu queria falar algo rapidinho sobre o testemunho de vocês, seu com a sua esposa, é a questão da sensibilidade, né? Que talvez, claro, o Senhor é poderoso para fazer, se vocês não tivessem parado naquele momento. Mas o Senhor permitiu com que Tia Mon tivesse sonho e que vocês avançassem para orar naquele momento. Talvez se orasse mais tarde, ela não tivesse sido guardada, a irmã. Mas o Senhor fez com que vocês estivessem sensíveis a realmente orar naquele momento exato que o Senhor opera, né? Não que eu não possa fazer, mas Ele espera, né, a oração para que Ele opere. Deus não gosta de trabalhar sozinho.
Aleluia, Kelly. Estejamos sensíveis. Sonhou com alguma coisa? Ficou na dúvida? Te incomodou? Ore. Essa semana de madrugada acordei e orei por um casal do trabalho de incrédulos que eles estavam em crise conjugal. Estavam se separando. Orei. Não sei se é verdade, não tenho proximidade com eles. Orei pela vida deles. Estou até para falar com ele, não encontrei essa semana. Dizer, rapaz, sonhei com você. Eu não vou dizer o motivo, né? Sonhei com você, não vou dar ideia, né? Sonhei com você e orei por você. Então, sonhou com alguém, pensou em alguém, Felipe, lembrou de alguém, Aline, se preocupou com alguém, Sara, ore, interceda, você não sabe se Deus está te levantando para orar. Amém, Liz Barbosa? Amém, Lete? Amém, Caine? Bom demais, queridos, amo vocês.